Boa tarde, pessoal. A gente está aqui na redação de Ópera Mundi com o Rafael Targino, editor do Ópera. E a gente vai conversar um pouco com vocês agora sobre as eleições nos Estados Unidos que acontecem amanhã. Primeiro o Rafael vai fazer um preâmbulo e vai explicar um pouco de como funcionam essas eleições e depois a gente vai abrir para as perguntas. Então, caso vocês tenham questões e queiram saber sobre alguns pontos específicos dessa corrida um pouco complexa, por favor, comentem no nosso evento, que a gente vai disponibilizar agora o link para vocês. Comentem, pode comentar no vídeo também, que a gente vai prometer tentar responder tudo, tá bom? Então, bom, faz uma exposição pra gente, explicar um pouco. Oi, vocês todos. Bom, a eleição é amanhã. Na verdade, já tem muito estado votando há algumas semanas. Mas, enfim, amanhã é o dia que todas as urnas fecham. Amanhã é o dia que se apura o resultado das eleições. Como vocês todos provavelmente bem sabem, Hillary Clinton é a candidata democrata. A família Clinton está tentando voltar para a Casa Branca depois do governo do Bill Clinton, que terminou em 2001. E o Donald Trump, surpreendentemente, é o candidato republicano. No começo dessa campanha, quando houve as primárias e tal, tinha um site que cobria a campanha do Trump nas primárias no entretenimento. Não era nem em notícias, porque ninguém acreditava que ele fosse conseguir virar candidato. E é isso que ele virou candidato. E estamos aí, há 24 horas do resultado. O sistema eleitoral americano, ele é indireto, dá pra gente dizer com essa palavra, porque é o seguinte, cada eleitor vai lá, vota em seu estado e o resultado sai por estado. Cada estado tem um número determinado de votos eleitorais. Então, se o candidato A, por exemplo, ganha no estado de Nova York, todos os votos do estado de Nova York vão para ele. Vou explicar de uma outra forma. Vamos supor que aqui no Brasil, São Paulo tem 50 milhões de habitantes, o candidato A levou, 40 milhões de votos, o candidato B levou 10 milhões de votos. E no colégio eleitoral, São Paulo é responsável por 30 votos. O candidato A vai levar todos os 30 votos no colégio eleitoral. Há dois estados em que isso não acontece muito bem, mas eles são mais exceção e são estados pequenos que, enfim, não deve fazer tanta diferença assim. Se bem que essa eleição está meio esquisita. Então, assim, são 538 votos eleitorais que, no total, somados 50 estados e o Distrito de Colômbia, que é onde fica a capital Washington, tem. Para o candidato ganhar, ele tem que ter 270 votos. Pode acontecer de ninguém ganhar? Pode. Pode acontecer de ninguém chegar nos 270. Mas, normalmente, a história mostra pra gente aí que isso é bem raro. Aconteceu 2 vezes só. E essa história dos votos eleitorais, ela é interessante porque ela mostra que, às vezes, o cara que teve mais votos populares, as pessoas votaram, nem sempre é o eleito. É o caso de 2000, por exemplo, que o Al Gore ele foi mais votado que o Bush, e o Bush virou presidente porque ele tinha mais votos eleitorais. Bom, hoje, no último dia, as campanhas dá pra gente dizer que estão um pouco empolvorosas. A campanha da Hillary está um pouco mais tranquila, mas a campanha do Trump está talvez 1000 graus assim, de temperatura. O Trump, ele nos últimos 3 dias, isso no final de semana, ele viajou fazendo campanha nos estados da Flórida, Carolina do Norte, Nevada, Colorado, Iowa, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Carolina do Norte, New Hampshire e Minnesota. Pra vocês terem ideia, quase tudo. Pra vocês terem ideia, a Hillary foi para Pensilvânia, para Flórida, para Ohio e para New Hampshire. Isso, assim. E tem um motivo para o Trump ir para esses estados. Porque quase todos aqui são swing states, que são estados que ora votam em candidatos republicanos, ora votam em candidatos democratas. E em alguns deles ele aparece na frente, em outros a Hillary aparece na frente, em outros eles aparecem completamente empatados. E inclusive toda a rota do Trump aqui é meio esquisita, porque tem estado em que ele está perdendo feio e ele está indo fazer campanha. Mas o caso, enfim, aqui é Minnesota. Quem tem acompanhado a eleição tem visto que tem saído muita pesquisa dizendo muita coisa diferente.
Semana passada, por exemplo, teve uma pesquisa do Washington Post e da ABC que deu o Trump com um ponto na frente do voto popular. E as pessoas ficaram um pouco polvorosas. E há outras pesquisas que mostram a Hillary com 3, 4 pontos na frente e as pessoas ficam polvorosas do mesmo jeito. No que acreditar nesse caso? O melhor é não acreditar. Você pegar e tirar uma média dessas pesquisas. Os Estados Unidos é um dos países em que fazer uma média de pesquisas realmente resolve alguma coisa. Essa média de pesquisas hoje, pelo menos eu olhei agora 20 minutos atrás, está dando a Hillary vencendo amanhã com 2 ou 3 pontos no colégio, no voto popular, e ganhando o colégio eleitoral com no mínimo 274, 275. Isso assim, tudo pode mudar porque há estados que estão muito parelhos. Ela está indo mal em vários estados que o não foi bem. Só que do outro lado você tem o Trump, que é um candidato que tem provocado muita repulsa entre os republicanos. Vamos que vamos. Então vou repetir o que eu estava falando agora há pouco para os que perderam. O Trump tem um caminho para ganhar, apesar de ser muito difícil, porque ele precisa virar basicamente todos os swing states, que são os estados que votam ora em democratas, ora em republicanos. São mais ou menos quantos esses estados? Só para o pessoal ter uma ideia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estados estão mais indecisos. Desses 10, uns 6 ou 7 são swing states. Ele precisa ganhar todos os swing states e pelo menos mais um democrata. O que ele tem feito é investir no estado de Michigan, que é onde fica Detroit, por exemplo, que ele vê que tem alguma chance ali. Mas se a eleição fosse agora, fechasse as urnas agora, é provável que a Hillary vencesse. Mas assim, isso é tudo no campo do provável. Essa eleição mudou muito de figura e, assim, com muita velocidade. É uma das eleições mais voláteis que, assim, se tem notícia. Talvez nem a eleição de 2000 do Bush e do Gore tenha sido assim. Então, mudando de coisa o tempo inteiro, mudando de estado o tempo inteiro. A Hillary tem vezes que lidera com 12 pontos, tem vezes que o Trump lidera por 2. E isso, assim, às vezes, no espaço de uma semana, 2 semanas. Então, assim, é aquilo que os políticos brasileiros costumam dizer, que a pesquisa que importa é a da urna, né? A que abre. E nesse caso, realmente, não tem como ser mais verdade. Está se delineando uma vitória da Hillary, mas é difícil de cravar 100% de certeza. A gente, já que você está colocando a questão da Hillary e Trump e como está a disputa deles, a gente tem uma pergunta aqui muito interessante do Rogério Matucci, que é a seguinte: por que a mídia inviabiliza os outros candidatos, além dos republicanos e democratas, como é o caso de Jill Stein, que é do Partido Verde? Então, acho que a gente pode tratar um pouco também. Então, muita gente pensa, inclusive, que os Estados Unidos são um país que funciona no bipartidarismo. Sim. Não é verdade. O Partido Republicano e o Partido Democrata são os partidos que têm mais recursos e conseguem, por exemplo, competir em todos os estados. Porque, diferentemente do Brasil, em que você tem, sei lá, um TSE que coordena eleições em todos os estados, cada partido precisa fazer o seu registro em cada um dos 50 estados e no Distrito de Colômbia. Parece fácil, mas realmente não é, porque cada estado tem sua regra, cada estado tem sua taxa. Então, assim, você precisa de um esforço legal no sentido jurídico muito grande para conseguir que seu candidato dispute em todos os estados. E isso faz com que esses outros candidatos apareçam menos. Por exemplo, nos debates, existe um critério, acho que se não me engano definido por cada eleição, mas nessa eleição os organizadores pegaram 3 ou 4 pesquisas e falaram, os candidatos que estão melhores posicionados nessas pesquisas, acima de tantos pontos, é que podem participar. Isso acaba, por exemplo, escondendo a Jill Stein, do Partido Verde, acaba escondendo o Gary Johnson, do Partido Libertário, e até o Evan McMullin, que tem dado uma canseira para o Trump em Utah, mas daqui a pouco a gente pode falar sobre ele. O Gary Johnson, ele é um caso muito interessante porque ele conseguiu entrar em todos os estados. Se eu não me engano, isso não acontece desde o Ross Perot em 92. É grande coisa. E um candidato independente, inclusive, não ganha um estado desde 68, quando George Wallace ganhou 5 estados. Mas o que é importante do Gary Johnson não é nem que ele vai ganhar um estado. Não parece que vai ganhar mesmo. O Gary Johnson, se ele conseguir 5% dos votos totais,
o Partido Libertário começa a ter acesso a recursos. Isso quer dizer que, em 2020, na próxima eleição, pode ser que um outro candidato desse partido, ou mesmo o Gary Johnson, comece a aparecer melhor porque o partido tem mais recursos. Então, assim, a mídia, enfim, ela foca a cobertura nos dois candidatos principais. E não só por uma questão de estrutura partidária, mas porque, às vezes, o candidato não tem chance, porque, sei lá, não está num estado como a Califórnia, por exemplo, que tem 55 votos eleitorais e pode decidir uma eleição. Lembrar que são 270 votos de 538, então você precisa estar bem espalhado. Na sua primeira fala, você falou um pouco a respeito da questão dos 270 votos. Se nenhum dos dois conseguir esse número, que é o chamado número mágico, o que acontece? Pode ter um terceiro candidato nessa disputa? Acontece uma coisa bem engraçada, na verdade. Se a eleição já era indireta antes, ela fica mais indireta ainda. Se nenhum dos candidatos chegar a 270 votos, por exemplo, um mapa possível é Hillary e Trump empatando em 269. A decisão vai para o Congresso. E a decisão para o Congresso esse ano, ela basicamente se traduz em Donald Trump virando presidente. Porque o candidato independente ganhando o Estado desde 68, então assim, é muito tempo, desde a primeira eleição do Nixon. E para ele conseguir entrar nessa votação do Congresso, ele precisa ganhar em Utah. No momento, as pesquisas lá estão indicando que o Trump está conseguindo solidificar. Então, se, por exemplo, empata, provavelmente só vão Hillary e Trump para o Congresso. E é uma decisão que pode segurar até janeiro, por exemplo. Então, vai ter a votação agora. Mesmo com a definição dos eleitores, esse resultado pode ficar pendente num caso de empate até o ano que vem, e isso ser decidido, nesse caso, pelo novo Congresso ou pelo Congresso anterior? Ou seja, o que vai ser eleito agora ou este que já está? Precisa ver qual que é a data, não tenho certeza de qual que é a data que fica marcada, mas se eu não me engano é janeiro. Em janeiro já vai ter assumido o Congresso novo, mas a chance de os democratas voltarem a controlar, por exemplo, a Câmara, tende a zero nesse momento. É muito difícil. Eles devem voltar a controlar o Senado, existe essa possibilidade, tem que abrir a urna amanhã para ver, mas a Câmara é muito difícil. Então, isso significa basicamente a eleição do Trump. E com relação, muito foi discutido com relação a essa eleição a respeito das minorias. Então, a questão do Trump, de como ele se portou diante das mulheres, dos latinos, a questão dos negros. Como que fica esse equilíbrio com relação a esses dois candidatos? Então, o Trump, ele se fia e provavelmente reza para que os eleitores brancos sem educação superior votem, porque é nesse grupo que está a grande força do Trump. Que são pessoas que são mais simples, sei lá, operários, vendedores e tal, que sentiram muitos efeitos da aceleração econômica que os Estados Unidos sofreram no começo dos anos 2000, e são pessoas que, por exemplo, perdem o emprego porque a fábrica sai dos Estados Unidos e vai para o México, vai para a China, como ele tanto fala, vai para a Índia. Então são as pessoas que são mais o grupo de eleitores do Trump. O ponto é que o restante, os negros, as mulheres, os latinos, eles, e já tem algum tempo isso, eles votam nos democratas. Então, as mulheres é um caso que você pode dividir melhor. Nas últimas eleições foi um pouco mais apertado, mas o que as pesquisas indicam é que as mulheres vão votar mais na Hillary. Não deve ser nada estrondoso, mas devem votar mais na Hillary. E, enfim, o Partido Democrata ele conta com os latinos, principalmente os latinos e os afro-americanos, os negros, para conseguir superar o Trump. Os primeiros números que têm chegado de votação antecipada têm mostrado uma grande afluência de latinos em estados decisivos, como a Flórida, por exemplo, como Nevada. E, por exemplo, se a Hillary ganha a Flórida, que hoje é um estado que os dois estão empatados, né? Mas se a Hillary ganha a Flórida, basicamente acabou com o Trump. Ele não tem mais muito caminho viável para conseguir a maioria de 270 votos no colégio eleitoral. Aqui o Pedro Del Mar está fazendo uma questão também muito interessante, que é com relação à política externa.
especialmente no que se refere à América Latina. Qual mudança que um governo Hillary ou Trump deve ter com relação ao governo Obama? Bom, vamos começar pela Hillary. A Hillary foi secretária de Estado do Obama, né? Foi um período marcado por algumas intervenções, por exemplo, a Líbia, por uma emergência do Estado Islâmico. A Hillary, mas as diferenças do que tem hoje o programa não devem ser tão notáveis. Obviamente, ela vai abrir um pouco mais do estilo dela, mas, enfim, sem o filtro de uma outra pessoa, do presidente. Mas deve seguir um pouco mais nessa linha de estamos de olho, nós apoiamos o que eles consideram ser democrático nos outros países. Normalmente, para a América Latina, candidatos presidentes republicanos, eles têm a tendência a serem um pouco menos intervencionistas, assim. Essa é uma frase assim, meio pronta, mas que diz alguma coisa, que presidentes republicanos acabam sendo melhores para a América Latina. É claro que a gente tem exemplos que cortam isso de toda a base. Você pega o Reagan aí, que fez intervenções na América Central, por exemplo, né? E por outro lado você tem o Carter, que na década de 70, que tinha uma política pró-direitos humanos, segundo ele e tal, mas se enrolou no Irã, com o sequestro dos americanos na embaixada. Então, com um governo Hillary, a gente não deve ter uma diferença tão notável. Mas, assim, depende muito também de como tiver o ambiente geopolítico, né? O Obama pegou 8 anos que você não tinha, digamos, lugares com governos muito extremos, né? E hoje a gente vê, por exemplo, na Europa, com o Brexit na Inglaterra, com a Marine Le Pen muito bem em pesquisa na França, com o crescimento da AfD na Alemanha, pode-se reconfigurar essa força e mudar um pouco a atitude dos Estados Unidos para com esses países e os países aqui de baixo do Sul. Mas, a princípio, para começar a pensar, talvez uma eleição do Trump não afetasse em política externa, por exemplo, o Brasil. Em economia já é outro papo. Com relação aqui, eles estão voltando um pouco a essa questão do poder econômico e os candidatos. Uhum. Uma pessoa com menos recurso econômico, como foi talvez o caso do Bernie Sanders, que conseguiu arrecadar muito dinheiro na corrida, na pré-disputa, né? Nas primárias, exatamente, mas talvez não tinha o poder econômico de fato respaldando. Então, como que funciona no caso, a gente fala muito em democracia e no Brasil discute-se também a questão do financiamento, se o financiamento deve ser privado ou público. Então isso lá, essas campanhas são bilionárias. Como um outsider pode concorrer e chegar à presidência lá? É bem difícil. Plain and simple, assim, é bem difícil. O Bernie Sanders fez algo notável. Ele entrou numa primária em que se dizia que era total Hillary. Digamos que a Hillary era a candidata natural do Partido Democrata, apoiada por Wall Street, apoiada pelas grandes corporações, e ele, com recursos de doação e tal, conseguiu dar um bom calor na Hillary, assim. Foi por pouco, não faltou muito, não. No caso da Hillary, especificamente, ela já era um pouco candidata nos bancos em 2000, quando ela disputou as primárias, em 2004, quando ela disputou, 2008. 2004 foi Bush. Em 2008, quando ela disputou com o Obama, as primárias democratas. Mas o Obama conseguiu, por um esquema parecido com esse do Bernie Sanders, começou a crescer a campanha dele, e daí as grandes corporações, os grandes bancos começaram a virar o olho para o Obama, que parecia ser o candidato que se configurava o candidato democrata para aquelas eleições. Nos Estados Unidos tem um esquema que é estranho, para dizer o mínimo, assim. As campanhas, elas podem ser apoiadas por os chamados super PACs. O que são esses super PACs? Imagina, por exemplo, vou fazer um exemplo bem raso, assim, um grupo de pessoas se junta e começa a rodar anúncios na televisão, lá não existe horário gratuito, que nem aqui, rodar anúncios na televisão atacando o seu adversário. Aí você vai pensar, mas a campanha que está atacando a pessoa é que fez isso. Não. Esses super PACs são grupos que têm muito dinheiro. Limite não existe
para dinheiro de super PACs. Então eles acabam botando o dinheiro na campanha sem que a campanha oficialmente não se envolva, porque obviamente isso é tudo coordenado, mas sem que a campanha oficialmente se envolva nisso, e você começa a jogar dinheiro e você começa a influenciar os votos dos eleitores. Eu lembro de uma vez, eu estava vendo algum programa dos Estados Unidos ao vivo, assim, e era época de eleição para o Congresso. Era uma candidata a senadora, eu não lembro de que estado, que eu contei quantas vezes ela aparecia por intervalo comercial. Era a mesma propaganda 5 vezes. A mesma propaganda. E assim, horário em televisão americana é muito caro. É no horário nobre, é absurdo de caro. Por isso as campanhas não estão milionárias. Tem muito dinheiro vindo de fora e os bancos, por exemplo, elegem. Eu quero a Hillary. Eu quero o Trump. Então, por meio de super PACs, por outras maneiras, eles vão colocando dinheiro aí. Excelente. Olha, o Rogério Matuc fez aqui um comentário com uma questão com relação a Hillary e o seu perigo para a América Latina, o suposto perigo para a América Latina. Não sei se você quer comentar algo, acho que você já entrou nessa questão, né? Que ela tem um histórico gerencista. Um pouco, é isso que a gente vai precisar realmente olhar um pouco para ver o caminho que ela vai tomar. Agora que, enfim, ela ganhando, não haveria esse filtro de ter alguém acima dela tomando a decisão. Eu, pessoalmente, acho muito difícil algo como na década de 60. Assim, tanque e de guerra. Isso eu acho difícil. Mas, enfim, hoje existem outras formas, né? Com o apoio que o Bernie deu para ela nessa etapa final da campanha, você acha que ele pode ter algum nível de decisão, algum nível de influência nesse governo que ela venha ter? Acho que dá para responder essa pergunta por duas frentes. A primeira, para ela conseguir o apoio do Bernie Sanders, enfim, essa inclusive foi uma estratégia de sobrevivência do próprio Sanders, ela teve que começar a aceitar alguns dos pontos, principalmente em educação, em dívida que os universitários fazem e tal, para receber o apoio dele, que conseguiu galvanizar a juventude e se representar como uma nova esperança assim, na campanha democrata. No governo Hillary, isso já é um pouco mais complicado, porque o Sanders é senador, por exemplo. Se o Senado volta para a mão dos democratas, hoje tanto Câmara e Senado são republicanos. Se volta para a mão dos democratas, eles têm o poder de decidir quem vai ficar em cada comissão. O Sanders, por exemplo, pode ir para a Comissão de Finanças. O Paul Ryan, que é o presidente da Câmara hoje republicano, ele fazia campanha, semanas atrás, falando isso. Vocês sabem que se os democratas tomarem controle do Senado, quem vai para a Comissão de Finanças? Um cara chamado Bernie Sanders. E os republicanos falam, oh meu Deus. O próprio Sanders começou a usar isso. Tá vendo que o Paul Ryan falou de mim? Então, coloque os democratas do Senado. Né? Ou, enfim, se caso ele venha assumir um cargo no governo, não vai ser algo de grande monta. Assim. Não vai ser que nem aconteceu com a própria Hillary e Obama. Sim. Que a Hillary assumiu talvez o posto mais visível do governo, que seja a Secretaria de Estado, só pela política externa e tal. Se ele conseguir uma Secretaria de Assuntos para Veteranos de Guerra, já vai ser um grande ganho. Assim. Talvez, numa eventual composição do governo Hillary, com os democratas comandando o Senado, é mais provável que ele fique lá quieto na dele. Bom, a gente está então se encaminhando aqui para o encerramento. Mas já tão rápido. A gente pode fazer agora as considerações finais. Eu quero lembrar a todos e todas que amanhã, a partir das 20 horas, horário de Brasília, nós começamos nossa transmissão da votação, de todo o processo nos Estados Unidos. Vamos fazer um ao vivo pelo Twitter também. Também pode acompanhar pela nossa página do Facebook e a gente vai estar com toda a nossa equipe voltada para isso, então podem acompanhar com a gente. Então, suas considerações finais, assim, suas avaliações gerais sobre esse processo e o que a gente pode esperar de amanhã. Bom, primeiro eu vou completar o que a Vanessa falou, amanhã a cobertura em Opera Mundi a partir das 8 mesmo. A gente já vai estar falando disso desde as primeiras horas de amanhã e vamos ficar até as primeiras horas da manhã da quarta-feira, talvez às meias horas, inclusive.
Vai ser bem legal, a gente vai ter um mapa, você vai poder ver estado por estado como é que está a votação, quem ganhou cada estado, como é que está a corrida por votos eleitorais, Câmara, Senado, e sempre analisando, com a gente no Twitter, ao vivo acompanhando, então assim, convido todo mundo que vai ser bem legal. E como eu disse, pode ir até as meias horas da manhã. É importante que todo mundo saiba que as primeiras urnas fecham às 9 da noite, horário de Brasília. E a última urna, no longínquo estado do Alasca, fecha às 3 da manhã, horário de Brasília. Já preparamos nosso toque de café e pizza aqui, para essa eventualidade. A gente deve ter alguma definição ali até 1, 2 da manhã, quando fecha a Califórnia, Oregon e Washington, que são estados bem democratas. E eu acho que essa eleição ela vai ser muito estudada daqui para frente, porque o Trump ele meio que quebrou todas as barreiras. Não só as barreiras dentro do Partido Republicano, mas do que é aceitável numa campanha eleitoral. O Trump falou, para ser bem gentil com ele, falou mal de mulheres, de pessoas com deficiência, de latinos. Quer construir um muro com o México, quer que o México pague o muro. A gente nunca viu um candidato republicano com essa virulência nas palavras, desde pelo menos o George Wallace, que inclusive levou 5 estados, como eu disse antes. O George Wallace ele era claramente segregacionista, ele entrou na campanha inclusive para defender a segregação entre negros e brancos, como acontecia nos Estados Unidos da década de 60. E de outro lado, você tem uma candidata que tem várias coisas esquisitas rondando. Tem esse apoio dos bancos, tem a questão da Fundação Clinton, que recebia muito dinheiro de bancos e não se sabe muito claramente qual era o limite com a relação que ela tinha com os doadores enquanto era secretária de Estado. Tem essa questão dos e-mails, que ela usava servidores pessoais, tipo o e-mail @clintonemail.com, eu juro era esse o e-mail, para decidir questões de segurança nacional, para decidir questões de confidenciais, assim. Levou um pito do FBI por causa disso. Uma candidata que tem uma ligação muito grande com Wall Street, que fez palestras para bancos do Brasil, para bancos dos Estados Unidos. E são 2 candidatos, inclusive, que são talvez os mais odiados em muito tempo. Assim. A rejeição a eles é um negócio que não se via. E olha que a gente tem eleições aí com candidatos atrás, assim, que eram pessoas bem difíceis. Essa eleição ela vai ser histórica. Toda eleição é histórica, né? Todo mundo diz isso, mas essa vai ser por esse motivo, porque a gente tem um candidato outsider que é uma emergência de uma direita muito forte, de uma extrema direita, praticamente, com uma outra candidata que tem muita ligação com o establishment, muita ligação com esse capitalismo selvagem norte-americano. E são 2 candidatos que ninguém gosta. Então, vai ser interessante ver como é que vão ser as pesquisas, como é que vão ser os resultados e como é que vai ser um eventual governo Clinton ou um governo Trump. Só mais uma questão aqui. O Partido Republicano sobrevive a Trump, independentemente se ele ganha ou não? Difícil dizer, não sei. O meu chute, por acompanhar isso há algum tempo já, é que ele pode continuar existindo, mas de uma outra forma. Porque essas pessoas que foram acordadas pelo Trump, essa direita raivosa, xenófoba, misógina, ela vai precisar do lugar dela. Se é dentro do Partido Republicano ou não, isso é uma outra questão. Depois da eleição, provavelmente vai começar a haver um movimento dentro do Partido Republicano, do establishment do Partido Republicano, do Paul Ryan, das pessoas que disputaram com o Trump a nomeação, que é o John Kasich de Ohio, o Ted Cruz, o Marco Rubio, de tentar reaglutinar o Partido Republicano em bases menos calcadas nessas características que o Trump trouxe. Mas, ao mesmo tempo, se o Trump consegue uma votação relevante, como é que o Partido Republicano vai fazer isso? Aí o Trump sai e forma um partido? O que se diz muito é que hoje o Trump vai ter um canal de televisão. Então, assim, o futuro do Partido Republicano, eu não diria sombrio, eu diria que ele é bem definido, assim. O que vai acontecer vai ser difícil saber, assim. Acho que o Partido Republicano
se perder essa eleição, como o que parece que está se configurando, parece, não venham cobrar amanhã se o Trump ganhar, que ele vai precisar lamber as feridas por algum tempo ainda, para ver o que vai acontecer com eles. Bom, então, pessoal, vamos estender novamente aqui o convite. Amanhã, a partir das 8 horas, 20 horas de Brasília, nós estaremos aqui full time acompanhando essa eleição, então a gente vai entrar ao vivo no Twitter, vamos conseguir aqui acompanhando com as repercussões pelo Facebook, vocês conseguem acompanhar. Vai ter mapa com a votação ao vivo na nossa home, análise, repercussão, impacto disso na geopolítica mundial, na questão do Oriente Médio, combate ao Estado Islâmico, impacto na América Latina, relação com o Brasil. Então a gente vai tentar abarcar aí o máximo possível todas essas questões pertinentes a essa eleição que é tão importante. Pois. Obrigada a todas e todos. Até amanhã. Depois, enfim, vai durar bastante tempo.